Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados e desejando a todos bom ano, uma vez que estamos a iniciar este ano curto, esta sessão legislativa muito curta agora, mas enfim, mas estamos num novo ano civil e, portanto, dizer que até calha bem estarmos a ter um debate com alguma moderação, não apenas por ele ser, enfim, eminentemente técnico ou jurídico, mas também porque, enfim, estamos no espírito da época e num espírito diferente com que terminamos o ano civil anterior. Eu diria duas ou três notas que acho importante clarificar. Em primeiro lugar, as pessoas distinguirem entre aquilo que são os conteúdos das comunicações e aquilo que são os chamados metadados. Aquilo que são chamados os metadados são os dados de tráfego, ou seja, aquilo que cada um de nós visita, consulta com o seu telemóvel, e os dados de localização que dizem onde cada um de nós está, com quem falamos e onde está a pessoa com quem falamos. Estes dados são fundamentais, naturalmente, para a investigação criminal e são estes dados que estão em crise. O que é que dizia a lei até este momento? Ou melhor, até à primeira declaração de inconstitucionalidade. A Lei 32 de 2008 dizia que até um ano todos os dados de todas as operadoras de telecomunicações e de todos os cidadãos portugueses poderiam ser retidos, conservados. Portanto, todos nós, os 10 milhões de portugueses, tinham os seus dados de tráfego e de localização devidamente conservados por força de lei. Foi isto que foi considerado inconstitucional, foi isto que tentamos alterar. Na solução anterior, na solução que aqui se trabalhou e foi aprovada, reduzimos este prazo para 3 meses. O Tribunal Constitucional continua a considerar ser demasiado por ser uma conservação generalizada e indiscriminada. É por isso que apresentamos esta nova solução. É preciso também dizer, e é preciso que esta Casa saiba, que o acórdão do Tribunal Constitucional 800/2023 não faz nenhum arraso constitucional à lei que aqui fizemos, ao decreto 91 que aqui fizemos. Pelo contrário, nos três pedidos de pronúncia do Sr. Presidente da República, só um deles foi considerado inconstitucional. O artigo 4º, considerado em conformidade com a Constituição, o artigo 9º também, só o artigo 6º e em parte dele é que é considerado inconstitucional. Portanto, fizemos o nosso trabalho e fizemos sobretudo para que as pessoas percebam, aqui ter quase um exemplo prático daquilo que às vezes se diz que é o Estado de Direito Democrático ou se diz que é a separação de poderes, é aquilo que está aqui a acontecer. Ou seja, este órgão legislativo fez uma lei, tentou ir ao encontro da primeira declaração de inconstitucionalidade, o Tribunal Constitucional considera que não é suficiente, estamos cá novamente, o que significa que o Poder Legislativo, contrariamente àquilo que porventura se possa pensar, não tem liberdade de atuação que se pense. Pelo contrário, e bem, está condicionado pelo Poder Judicial e, neste caso, pela jurisprudência do Tribunal Constitucional. Dito isto, explicar de forma breve em que consiste a proposta que agora aqui apresentamos e que apresenta também o Partido Socialista. Basicamente são 3 alterações, alterando no artigo 4º, que é o único que foi considerado inconstitucional. A primeira é que todas as conservações de metadados, portanto de dados de tráfego ou de localização, têm que ser ou só podem ser obtidas mediante autorização judicial. O que significa deixa de haver conservação generalizada e indiscriminada, passa a ser conservação seletiva para pessoas ou eventos concretos e determinados e mediante autorização judicial. Segunda alteração, esta decisão tem que ser em 72 horas, ou seja, dada a emergência de um tema, e o Sr. Deputado André Ventura referiu agora um rapto, é um bom exemplo, dada a emergência de uma determinada atuação da investigação criminal, é preciso que seja rápido e, portanto, tem que ser em 72 horas. Terceira e muito relevante alteração é que o Ministério Público, nessas 72 horas, porque as 72 horas é para a comunicação judicial, o Ministério Público comunica às operadoras de comunicações que há um determinado dado que vai ser utilizado. Ou seja, durante essas 72 horas as operadoras não podem destruir os dados. O Ministério Público não ordena a conservação porque não pode fazê-lo, mas pode dizer: eu solicitei ao Supremo Tribunal de Justiça que se pronuncie sobre isto, enquanto ele não se pronunciar, os dados não podem ser destruídos. Qual é o objetivo? Salvaguardar a investigação criminal, salvaguardar que quando sai a decisão judicial, a autorização judicial, está mantida e conservada os dados que podem ser necessários para descobrir a prática de um crime. É isto, senhoras e senhores deputados. E temos também, não posso deixar de o referir, senhora deputada André Ventura, porque se referiu a esta matéria como sendo as que o Chega tinha alertado para as questões de inconstitucionalidade que podiam colocar em causa algumas investigações criminais.
E eu analisei naturalmente com detalhe a vossa proposta de alteração. E devo dizer que fico bastante surpreendido com ela em várias dimensões. Vou dizer-lhes quais. Em primeiro lugar, porque ignora totalmente as normas que foram declaradas inconstitucionais. Ou seja, o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional o artigo 6º, vocês não mexem no artigo 6º e mexem no artigo 9º, que tinha sido considerado em conformidade com a Constituição, o que é difícil de compreender. Em segundo lugar, é que o artigo 9º não se refere à conservação, que o Sr. Deputado acabou de referir, que poderíamos ter ido mais longe. Não, o artigo 9º refere-se ao acesso. Por um lado conservamos, depois acedemos. Portanto, o artigo 4º é que se refere à conservação, o 9º é o acesso. E os senhores fizeram uma alteração para a conservação no artigo errado e, portanto, isto está, enfim, penso que não está bem. E depois, o mais importante, o Sr. Deputado diz aqui que podíamos ter ido mais longe, que nós avisámos para a inconstitucionalidade e apresenta-nos uma solução que é pior do que aquilo que a própria lei já tem em termos de proteção da criminalidade, ou de proteção da investigação criminal. E vou-lhe dizer porquê. Porque os senhores dizem assim... Está tendo de concluir. Vou concluir, são 30 segundos. Apenas os dados de tráfego gerados por suspeitos de prática de crime grave podem ser conservados. Todos aqueles que não sejam suspeitos de uma prática de crime grave não podem ser conservados. Ou seja, a detecção de crimes, a prevenção da criminalidade, tudo está excluído da vossa proposta. Só os suspeitos da prática de crime grave. Até o artigo 3º, que já estava em vigor, dizia investigação, repressão e detecção. E vocês eliminam a detecção e só a quem é suspeito é que pode ser, declarado ou uma autorização judicial para serem conservados os seus metadados. Não está bem feito o serviço, não fizeram o trabalho de casa, também tivemos no período de Natal, é compreensível, mas a verdade é que esta proposta conserva e dá soluções para ultrapassar a constitucionalidade e para fazer aquilo que é preciso, quer para a investigação criminal, quer para o respeito dos direitos fundamentais. Muito obrigado, Sr. Presidente.